Vamos para a informação do Atlético. Todo dia uma contratação. Teve hoje, Thiago Reis. Boa noite, Emanuel, ouvintes da turma do bate-bola. Não faltaria, né, Emanuel? Quando não tem uma novidade, tem a confirmação da novidade. Jogadores chegando. Hoje, 2 em Belo Horizonte. Pela primeira vez, o Marrone chegou pela manhã por volta de 8h30 no aeroporto de Confins, jovem jogador, 21 anos, revelação do Vasco da Gama, comprado pelo Atlético por 20 milhões de reais. Ele chegou logo cedo, vai assinar contrato por 5 temporadas, o jovem Marrone. Também pela manhã, outra confirmação, um nome que o Cláudio Rezende também já vinha trazendo aqui há algum tempo, o zagueiro Bueno, de 24 anos, saiu do Kashima Antlers e foi o próprio Kashima quem confirmou o negócio nas suas redes sociais. O Kashima Antlers do Japão, time do Zico, confirmou no Twitter que o Bueno estava se desligando e indo por empréstimo para o Atlético. Bueno, 24 anos, nunca jogou no Brasil, tem uma história curiosa, saiu aos 16 anos aqui do Brasil para ir atuar no Japão, ganhou projeção no Kashima Antlers e agora chega para reforçar a zaga do Galo. Bueno, 24 anos, esse sem custo, vem por empréstimo. Outro que chegou, na verdade foi a cidade do Galo, porque já estava aqui fazendo seus testes da Covid-19, o Léo Senna, de 24 anos, este veio do Goiás por 4 milhões de reais, volante Léo Senna. Então o Marrone atacante, o zagueiro Bueno e o volante Léo Senna já todos confirmados. Além do Alan Franco, o equatoriano de 21 anos que está aguardando aí essa normalização, né, de voos, do trâmite para seguir a sua vida, volante de 21 anos, o Alan Franco também para jogar no Atlético. E aí mais 2 especulações. Um é o zagueiro Júnior Alonso, paraguaio, que estava no Boca Juniors, também bem encaminhado a sua negociação com o Atlético, e o atacante Keno, este faltando pequenos detalhes, ele que está no Al Jazeera da Arábia, não vai ficar no Al Jazeera, o Pirâmides do Egito é quem detém os direitos do jogador, deverá vendê-lo ao Atlético. Dia movimentado neste mercado da bola para o torcedor atleticano, tem que ir se atualizando, são muitos nomes, muitos reforços na pauta do Atlético. 6h40, Emanuel, Léo Figueiredo e ouvintes da turma do bate-bola, diante dessa movimentação fortíssima do Atlético no mercado da bola, praticamente o único brasileiro aí investindo, contratando, já despertou a atenção de outros clubes. Agora à tarde, um rebuliço danado nas redes sociais, porque o presidente do Avaí, o Francisco Batistotti, em entrevista à rádio CBN de Florianópolis, expôs uma dívida, segundo ele, do Atlético com o Avaí quanto ao negócio, a compra do lateral direito Guga. Vamos ouvir o que disse o presidente do Avaí, Francisco Batistotti, agora à tarde, na rádio CBN de Florianópolis. Vamos ouvi-lo. Tem time que está me devendo e está contratando, mas não me paga. Mas eu não vou ter essa irresponsabilidade de contratar se eu não tiver condições de pagar. É o Atlético ainda? Exato. Eu tô ameaçando fazer uma denúncia nele, está me devendo um valor que é 30% da última parcela, que não pagou, e eu estou ameaçando denunciá-lo na CBF. Vou fazer isso. Tá aí o Francisco Batistotti, presidente do Avaí, em entrevista à CBN de Florianópolis, falando grosso, o que manda o bom jornalismo, que ouçamos todas as partes. Estamos na ponta da linha, exclusivo com o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, para responder, rebater, se for da sua vontade, presidente, o que disse o mandatário do Avaí sobre essa dívida do Atlético, que não teria pago aí a última parcela envolvendo a compra do Guga. Presidente Sete Câmara, primeiro, uma boa noite, um prazer recebê-lo aqui na turma do bate-bola, presidente. Boa noite aos amigos da turma do bate-bola. Na verdade, o que acontece, Thiago, é que o presidente do Avaí, não é a primeira vez, né? Se utiliza de meios de comunicação para poder ficar fazendo cobranças e de forma assodada e afoita, como aliás, né, todo mundo lá da região dele sabe, né? O presidente do Avaí é conhecido por declarações infelizes e está sempre na contramão, né, daquilo que deve ser, né, o bom relacionamento entre os clubes. No caso, o Atlético tem, né, realmente um valor residual para pagar da compra do Guga, é um valor considerado baixo, né?
e muitas vezes inferior aos 2.700.000 reais que existem de pedido de bloqueio do Avaí aqui no Atlético. Então, o que na verdade existe é o seguinte, né? O doutor Batistotti deveria olhar para o próprio umbigo, pagar as dívidas dele, que não são poucas e muito mais elevadas do que esse valor que nós aqui temos que pagar a ele, que aliás não serão pagas a ele diretamente, serão depositadas um processo desses judiciais, desses vários que existem contra o Avaí com pedido de bloqueio aqui, né, para tentar diminuir um pouco do endividamento do tão combalido clube que ele preside, pelo visto, muito mal. Presidente, Sete Câmara, 6h44, conosco aqui na turma do Bate-Bola. Aproveitar a oportunidade para falar também do sucesso da campanha do Atlético Manto da Massa. Sinal eletrônico marcando 6h45, já são quase 70 mil camisas vendidas. Hoje o Atlético prorrogou, inclusive, o direito à compra do sócio, né, de quem é galo na veia, para comprar sua camisa até sexta-feira, diante desse sucesso retumbante. Queria que o senhor falasse também, agora a venda aberta para quem não é sócio, enfim, uma campanha de muito êxito do clube, presidente. Isso aí realmente é impressionante, né? Essa torcida do Atlético é um fenômeno que precisa ser explicado, né? É uma coisa que não existe igual no mundo. E eu estou muito feliz com a resposta, né, que ela deu a essa nossa campanha, num momento em que o clube realmente precisava muito ser abraçado, né? E ela mostrou toda essa paixão que ela tem pelo clube, né? A torcida do Atlético é única. E nós, né, claro, estamos trabalhando muito duro para poder recompensar todo esse carinho, todo esse amor, né, toda essa fidelidade, toda essa paixão, né? Fazendo um time à altura, né, que possa brigar sim pelo título do Campeonato Brasileiro desse ano e por títulos do ano que vem, né? Essa é a nossa missão. Nós estamos trabalhando duro para poder colocar o clube também bem, né, nas finanças. Por isso mesmo fizemos contratação de muitas empresas para poder estar nos ajudando nessa parte de gestão, né? E o que a gente nota, por exemplo, pela repercussão que houve dessa matéria que nós acabamos de falar do Avaí, é que o Atlético está incomodando e incomodando muito, né? Mas infelizmente essas pessoas vão ter que realmente nos engolir, porque o Atlético vem forte, vai contratar, vai ao mercado, vai ter um time extremamente competitivo para brigar não só esse ano, mas também pelos próximos anos, sempre lá em cima. Eu queria agradecer aqui mais uma vez, aproveitando a grande audiência da Rádio Itatiaia, né, a toda a torcida atleticana, que, né, por todo o engajamento que ela teve, né, nessa campanha do Manto da Massa, e dizer que outras tantas virão, né, e convocar o torcedor para que ele possa fazer a aquisição do Galo na Veia. É muito importante para o clube crescer agora no sócio-torcedor, que é isso que vai nos dar condição de não só montar, mas manter, né, times fortes para brigar por títulos. Presidente, o senhor falou ainda há pouco que o Atlético vai contratar, que vai ao mercado, já fez algumas contratações, foi manchete aqui da turma do Bate-Bola. A busca por um centroavante seria essa cereja do bolo. E o Keno, queria perguntar a você sobre o Keno, já que a informação que temos é que está muito próximo do negócio ser fechado com esse atacante de 31 anos de idade. O Keno será reforço do Atlético, e essa busca por esse centroavante, presidente Sete Câmara? Tiago, especulação a gente não fala, né? Existem vários nomes aí que estão sendo analisados. O Keno é um dos nomes, claro, é um jogador interessantíssimo, acho que está na lista dos grandes clubes do futebol brasileiro para ser contratado, mas não existe nada, então sobre especulação a gente não fala. Vamos falar do que já tem, né? Então acho que os jogadores que estão chegando aí, né, tem a característica que o Sampaoli vem nos pedindo, né? E eu quero crer que vamos ter um time realmente muito forte aí para disputar os títulos dos campeonatos que virão. Presidente Sete Câmara, 6h48, mais uma vez obrigado por atender a reportagem da Itatiaia. Um grande abraço, deixa aí a sua mensagem para o torcedor, presidente. Tiago, é importante frisar, né, para a torcida do Atlético, que ela fique atenta,
porque tudo que vier agora de negativo contra o Atlético vai tomar uma repercussão muito grande, porque é aquilo que eu falei, né? O Atlético está incomodando e muita gente está insatisfeita com isso. Não tem problema, nós vamos enfrentar, como sempre, de frente, de forma corajosa, né? De forma transparente, correta, e fazer com que essa torcida tenha muitas alegrias, porque ela merece demais. Um grande abraço aí e boa noite a todos. Um grande abraço, obrigado ao presidente Sete Câmara, conosco aqui na Turma do Bate-Bola, entrevista exclusiva, Emanuel, rebatendo também de maneira forte, à altura do que disse o presidente do Avaí. O Atlético vem chamando a atenção do mercado como um todo, já que em meio à pandemia é praticamente o único que está investindo forte, Emanuel. Ô Thiago Reis, olha, incomoda muito, todo dia, e algumas vezes, várias vezes num dia, essa cobrança em cima de Atlético, de Cruzeiro, do futebol de Minas Gerais. Isso não é bom, você ter a fama de mal pagador. Eu escutei a explicação do Sérgio Sete Câmara. Tá bom, ele jogou a bola para o presidente do Avaí, mas ele não disse por que não pagou, quanto que o Avaí está cobrando o Atlético e por que essa negociação não foi concluída. E essa não adianta falar que foi o Calil, não, porque o Guga foi ele que contratou. Emanuel, a explicação do presidente é a seguinte: a dívida com o Avaí se aproxima de R$700 mil que o Atlético teria que quitar e queria quitar, só que veio um bloqueio da justiça, uma ordem da Justiça do Trabalho no valor de R$1.284.000 e o Atlético vai depositar então esse valor em juízo, já que as contas do Avaí aqui não estão fechando e por isso esse valor será depositado em juízo. O Atlético vai quitar a dívida, só não pagou diretamente ao Avaí porque veio aqui o oficial de justiça sabendo que o Atlético era credor do Avaí e bloqueou o pagamento ao Avaí por causa das dívidas catarinenses, Emanuel. Bom, mas se o dinheiro está bloqueado, que faça o depósito na justiça e liquide a fatura, porque isso é muito pouco para o Atlético ficar circulando nas redes sociais pelo Brasil afora, de estar devendo o Avaí, de não ter pago o Guga e tudo mais. Se o dinheiro do Avaí está bloqueado e não vai direto para o clube, vai para credores, que o Atlético faça o depósito. Isso é uma coisa que 2 e 2 são 4 no futebol brasileiro. Bom, mas vamos seguindo. O Atlético tem muito melhores notícias do que essa do Avaí. Mais alguma do Galo, Thiago? Agora aguardar, Emanuel, essa conclusão da negociação com o Quino, que pode acontecer nos próximos dias, e esses outros reforços, né, que já anunciamos, chegarem a